Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos Araújo e falo diretamente da Agriinvest Commodities em Curitiba, no Paraná. Hoje foi um dia de agenda bem cheia para o mercado agrícola. Pela manhã, tivemos a divulgação aqui no Brasil do relatório da Conab. Foi o terceiro relatório da estimativa da safra 2018 e 2019. E à tarde, o relatório mais importante do dia foi o relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. As estimativas para o mês de dezembro. No entanto, no mês de dezembro, o USDA não faz uma revisão sobre dados de produção norte-americano, só faz uma revisão sobre os dados de consumo nos Estados Unidos e também ele faz daí uma revisão sobre os dados de consumo e produção para os demais países. Vamos então ver nessa tabela aqui à nossa frente, vamos começar falando pelo trigo. O mercado, nessa linha, nós temos aqui os dados em milhões de bushels, o que o mercado esperava. E aqui embaixo a conversão para milhões de toneladas. Para o trigo, a média do mercado esperava que o estoque final viria em 956 milhões de bushels, um intervalo entre um mínimo de 924 e uma máxima de 984 milhões de bushels. Vejam que veio 974, muito próximo do intervalo máximo. Com isso, Chicago se comportou no trigo em queda de 5 centavos hoje, com estoque na casa de 26,5 milhões de toneladas, contra 25,8 no mês passado. Já para o milho, o mercado esperava um estoque na casa de 1 bilhão 738 milhões de bushels, ou 44 milhões 147 mil toneladas. Um intervalo entre 1,7 a 1,79. O milho veio a 1,78, ou 45,24 milhões de toneladas. Era de se esperar que o trigo fechasse em baixa. Ele operou em baixa logo quando o relatório foi divulgado. No entanto, o fechamento do milho, fechou com 1 centavo de alta hoje na Bolsa de Chicago. Nós vamos observar que o milho, apesar desse grande estoque nos Estados Unidos, para o ano que vem esse cenário pode ser apertado, porque nós precisaremos ter um aumento da área do milho nos Estados Unidos e também um aumento da produtividade para que tenha uma segurança no quadro de oferta e demanda do milho nos Estados Unidos. Já para a soja, uma realidade bem diferente. Vivemos um momento bem delicado para a soja, em função da guerra comercial, estoques recordes nos Estados Unidos, praticamente 26 milhões de toneladas de soja. Vejam aqui, ó, o mercado esperava para a soja um estoque na casa de 945 milhões de bushels. Veio 955 milhões de bushels. Então, por isso, Chicago, na nossa opinião, continua com suas altas bem limitadas em função dessa safra recorde nos Estados Unidos e essa ausência da China comprando no mercado norte-americano. Agora, falando nessa parte da tabela dos estoques globais. O mundo esperava que o trigo tivesse agora, nesse relatório de dezembro, um estoque na casa de 266 milhões 790 mil toneladas. E veio 268 milhões e 100 mil toneladas, contra 266,7 milhões de toneladas no relatório de novembro. Já para o milho, não se assustem com o tamanho desse estoque mundial. Isso porque o estoque mundial ele foi estimado praticamente em 309 milhões de toneladas. No entanto, destes, 207 milhões de toneladas de milho se encontra na China. E nós sabemos que esse milho chinês não é disponível para o mercado internacional. Então, quando nós tiramos dessa conta esse estoque mundial da China, nós vamos observar que o estoque de milho no mundo ele está bem apertado. Então, não se assuste com o tamanho do estoque do milho na China. Vamos olhar o todo, onde o milho sim segue a nível mundial com uma expectativa boa de preços ao longo de 2019. Já a soja, conforme nós falamos, vive uma realidade totalmente distinta. O mundo, nos últimos anos, vem, ano após ano, crescendo a sua produção. E o maior importador mundial de soja, que representa mais de 60%, que é a China, que na temporada anterior importou 94 milhões de toneladas, essa temporada ela pode chegar a importar 84. Escutou? 84. É uma queda de 10 milhões em relação à temporada anterior. O mundo sempre vinha acompanhando um número crescente da importação da China. Agora ela diminuindo 10 milhões de toneladas, caramba, é muita coisa. É praticamente a produção do estado de Goiás que ela vai deixar de importar. Isso daí porque tem alguns fatores que estão prejudicando o mercado. A gripe suína na China e também ela tem buscado outras fontes de proteína vegetal, como o farelo de canola. E também a China está buscando agora, ela tem um projeto
para produzir etanol a partir do milho. O etanol do milho. Caramba, eles querem fazer 20 bilhões de litros de etanol por ano. Isso daí eles terão que consumir 46 milhões de toneladas de milho a mais por ano. Uau! Isso daí vai dar 15 milhões de toneladas do DDGS, que é um substituto direto para o farelo de soja. Então essa notícia pode ter dois lados. O lado ruim, a China importar menos soja do Brasil. O lado bom, a China vai ter que acabar importando milho. E aí, nós com o nosso milho safrinha, podemos estar sim vendendo milho para a China e eles pagando um bom preço pelo nosso milho. Vamos ver isso para frente, vale a pena acompanhar essas informações. Aqui abaixo, pessoal, nós temos então a temporada 17 e 18, essa coluna foram os dados de produção que o USDA divulgou agora em relação ao mês passado. E o mais importante é a safra 18 e 19. Vejam vocês aqui na soja, o mês passado o USDA falava que a produção do Brasil, ele estimava em 120,5 milhões de toneladas. Agora, a produção brasileira em 122 milhões de toneladas. A Argentina e Paraguai veio com seus números inalterados. Olha vocês aqui, esse ano a Argentina quebrou mais de 20 milhões de toneladas da sua safra de soja em função de uma terrível seca que teve lá. O milho também quebrou bastante, mais de 7 milhões de toneladas. Você sabia que esse ano a Argentina já comprou mais de 500 mil toneladas de soja do Mato Grosso do Sul, colocou na barcaça pelo Rio Paraguai e levou até Rosário para cobrir esse furo da produção? Só que para o ano que vem, se a Argentina tiver uma produção normal, nós podemos não ter mais esse mercado, essas 500 mil toneladas. E aí nós podemos ter um excesso de oferta de soja no Mato Grosso do Sul, o que pode prejudicar os preços por lá. Então nós temos aqui nesse gráfico agora os estoques em dias de consumo. Vejam que a soja, nós temos aqui 120 dias do estoque mundial de reserva, 4 meses de consumo. Anos atrás eram apenas 76, 70 dias de consumo. Já o milho, conforme nós falamos, hoje os estoques mundiais, considerando o que tem na China, dá para 100 dias de consumo, 3 meses. Porém, quando nós tiramos esse estoque da China e o consumo também da China, esse estoque vem para cá, ó, para 43 dias de consumo. É por isso, então, que nós acreditamos que o milho segue com um potencial de preço bom ao longo de 2019. Já o trigo, nada legal. O estoque ainda continua com uma grande gordura, uma grande folga a nível mundial. Aqui nós temos um raio-x do quadro de oferta e demanda mundial do milho. A coluna amarela é a produção mundial, a coluna mais clara é o consumo mundial. E a linha escura são os estoques mundiais. Vejam que é a segunda temporada consecutiva que o consumo mundial vai superar a produção do milho. Consequentemente, teremos então uma quebra dos estoques mundiais de milho. É por isso que a gente acredita, de médio para longo prazo, nesse cenário favorável para os preços do milho no mercado internacional. Temos aqui então um resumo da produção mundial, que deve crescer nessa temporada 2%, para 1 bilhão 999 milhões de toneladas. O consumo mundial de milho, vejam vocês, cresce 4,2%, sendo estimado em 1 bilhão 131 milhões de toneladas. E o estoque mundial em 308 milhões de toneladas. Porém, lembra que aqui nós temos 207 milhões de toneladas da China, pessoal. Tivemos hoje pela manhã a estimativa da Conab sobre o quadro de oferta e demanda brasileira de milho. Segundo a Conab, agora, para essa temporada que vai se encerrar no dia 31 de janeiro, os estoques devem ser praticamente quase 16 milhões de toneladas. A Conab está revendo, estimando uma exportação do milho no Brasil de 23 milhões de toneladas. Já nós aqui da Agrinvest estamos considerando uma exportação de milho em 24 milhões de toneladas. A partir de setembro, a exportação brasileira de milho ganhou ritmo, principalmente em função da demanda do Irã e também de Bangladesh, fazendo com que o milho brasileiro ganhasse força no mercado internacional. Nós estamos estimando, então, um estoque final de milho em 10 milhões e 900 mil toneladas no final de janeiro de 2019. Já para a temporada que vem, pessoal, tomem muito cuidado. O Brasil tem condição de uma colheita de 98 milhões de toneladas, sendo 28 milhões do milho verão, e 70 milhões do milho safrinha. Já o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima a produção total de milho Brasil em 94,5 milhões de toneladas e a Conab uma produção total de 91,1 milhões de toneladas, sendo que a Conab está estimando o safrinha do Brasil
em 63 milhões de toneladas. Nós já tivemos o recorde da produção do milho safrinha em 2017 de 67 milhões de toneladas. Podemos sim colher 70 milhões de toneladas no safrinha em 2019. Com isso, nós teríamos um forte aumento dos estoques finais de milho no final de janeiro de 2020. Ou seja, o Brasil pode ter dois momentos distintos de preço no milho em 2019. Uma escassez do produto entre fevereiro até maio de 2019, consequentemente melhores preços. E se nós confirmarmos uma safrinha de 70 milhões, a partir de junho, vamos ter uma entrada de safrinha com preços bem baixos, principalmente no mês de agosto, já que nós podemos ter aí esses estoques finais de 17 milhões de toneladas. Tome muito cuidado. Quando a gente fala da soja, pessoal, vejam que a soja é um gráfico, uma imagem diferente do milho. Os estoques mundiais são crescentes. A produção mundial tem superado o consumo. A produção é essa coluna verde mais escura. E a linha vermelha são os estoques mundiais. Vejam, então, que a produção mundial cresce 9,5% e o consumo não cresce no mesmo ritmo, cresce 4,6%. Consequentemente, nós temos aqui um aumento dos estoques finais a nível mundial. Vejam, então, o que a Conab nos diz. A Conab revisou os dados de estoque final e também o consumo, principalmente em relação à quantidade de soja em sementes, de 3,5 milhões para 2 milhões ao longo do ano. Isso adequou o mercado. Então, nós tínhamos um estoque inicial, segundo a Conab, agora, no dia 1º de janeiro desse ano, de 7.480.000 toneladas. Devemos terminar agora o ano, dia 31 de dezembro, em 1.564.000 toneladas. E para o ano que vem, vejam, a Conab está trabalhando com uma exportação de apenas 75 milhões de toneladas, o que poderia terminar um estoque final de 1.830.000 toneladas. Se a China e os Estados Unidos continuarem a sua briga e a China ficar comprando soja aqui no Brasil, esses estoques podem ser muito críticos para o ano que vem, fazendo com que o preço da soja aqui no Brasil, ao longo do segundo semestre, fique descolado em relação a Chicago. Ou seja, os prêmios da soja aqui no Brasil devem ficar fortalecidos. Na estimativa da Agrinvest, nós também tivemos que readequar os nossos dados de estoque inicial. Agora, para o ano que vem, nós estamos trabalhando com uma exportação de 78 milhões de toneladas e um consumo interno de 45. Com isso, teríamos um estoque de 1.528.000 toneladas. Já o SDA e a Biov trabalha com esses quadros aqui. A Biov trabalha com esse quadro de oferta e demanda brasileira. Valeu, pessoal. Obrigado e até mais. Agrinvest Commodities.